Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar neste lar de esperanças, nessa escola de amor, neste hospital de almas. E ainda mais na presença de seu fundador, Senhor Elias Demar, da Roseli, que foi Dinho, e a Marlene, que fez toda a logística, e de um amigo muito querido, seu Akil Nakamura. Emmanuel, para nós, é um enigma, não apenas lendo nas entrelinhas, mas nas ambiências, outras instâncias, e acessar a obra em seu original. Nós sabemos que a obra de um dos seus pupilos e a obra Os Mensageiros, idem. Mas os originais estão ao alcance de todos, porque Leon Denis nos recomenda aprender a abrir, a folhear, a ler o livro, mas não nos ensina a fazer. Como ciência nos ensina a fazer, nos propicia o discernimento, mas não nos ensina a comportar. E como lei moral, nos ensina por ser a lei cósmica, o Evangelho tem o poder de nos arrebatar. A ciência, a função de nos esclarecer, e a vida tornam-se unas ou uma, recebe o nome de Emmanuel, que nos ensinou onde está esse Evangelho, na obra Irmão, na lição Renúncia. Ele está em nossa própria consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito, conforme a lição citada. E mais tarde, na obra Emmanuel, com o nome do próprio autor, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, em nosso próprio espírito e na natureza que nos cerca. E Joana de vida em todas as suas expressões. Então, Emmanuel, para os que não sabem, após o desencarne de Kardec, ele assume como líder da falange o Espírito da Verdade, obediente ao Cristo de Deus, e nada passava, principalmente para a psicografia de Chico Xavier em especial, algo que não passasse pelo seu crivo. Todos os espíritos que fossem psicografar em nome da doutrina dos espíritos precisavam passar por ele. Não sei como está agora, porque quanto André Luiz, quanto Joana de Ângeles, o próprio Kardec e vários outros, quem encarna é uma partícula, não a consciência como um todo. Tanto que os videntes dessa casa, os clarividentes, estão vendo pelo menos 30 eus do meu próprio eu. Cada fala, porque não programamos sequer uma frase. Progride sempre e encontra em si, socorre a ti mesmo. Ele começa as enfermidades. A mim isso me interessa, porque foi o meu motivo de capítulo 11, no item 11 da obra A Gênese, que é o que existe na criação que não sejam a personificação do Evangelho. E segundo ele, de modo que quando colocarmos 1% do cristianismo de nossos lábios, conforme consta na obra Servidores no Além, de Emmanuel, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E nós ficamos preocupados com os corruptos, e não em colocar esse 1%. Porque se eu colocar 1% do cristianismo que eu falo, na minha vivência, no que penso, no que sinto, no que falo, no que faço, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, não só da corrupção.
Mahatma Gandhi é uma prova viva disso, porque antes era violento, espancava a sua própria esposa, conforme está na história. E após ler 12 versículos, que nós chamamos de as bem-aventuranças do Sermão do Monte, mas apenas o início do sermão, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. 12 versículos, segundo Mahatma Gandhi, foi o suficiente para ele despertar e iluminar-se de violento a um ser pacífico, de pacífico a pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Um só homem. E até onde me consta, no Brasil, 210 milhões até agora. Se um só acordar, acorda o Brasil inteiro e os países vizinhos, à semelhança de Mahatma Gandhi. Servir é algo que fazemos por amor. Não esperamos trocas, não esperamos recompensas, pagamentos, nem gratidão de quem quer que seja. Porque os trabalhadores dessa casa, se fossem esperar gratidão daqueles que procuram assistência, já teriam debandado, porque muitos são ingratos. E ainda além, pode observar com raríssimas exceções que a maioria dos que buscam auxílio, quase sempre os mesmos fregueses, salvo se aqui fugiu a regra. Em todas as casas que assistem a criatura humana, quase sempre os mesmos clientes. Nós consertamos uma coisa, eles não se comprometem em mudar-se, aqueles que se comprometem saram e não precisam voltar, mas normalmente os que voltam é porque não aplicaram o que lhe fora aconselhado. Estou falando de experiência própria, porque a nossa mediunidade, conforme está no livro dos médios, seria chamada mediunidade de cura. Ficamos muitos anos fazendo isto, até perceber com André Luiz, com Emmanuel e vários outros espíritos. Em André Luiz, em Missionários da Luz, por exemplo, nós ajudamos, nós auxiliamos, nós orientamos, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. E mais tarde, na mesma obra, ele retorna, no capítulo 18, falando da obsessão, somente o doente considerado voluntariamente médico de si mesmo pode atingir a cura real. E estou falando de experiência própria. Quando enfermo, com o pé na cova, eu recebi de mais de 400 cirurgias dos espíritos. Passes eu perdi o número. Água magnetizada e etc. Acusava os maus espíritos sem ter conhecido Kardec, na Revista Espírita de 1862, onde o autor grafa que pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Eu não tinha estudado Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, que também narra: num ambiente onde haja lucidez, harmonia pelo respeito às leis e à vida, o cultivo de valores morais, jamais os obsessores entram. Portanto, eu não tenho inimigos, muito menos obsessores. Você tem, Roseli? Ainda tenho. Eu não tenho. Se eles me têm como tais, aí o problema já não é meu, é deles. Porque André Luiz também, quando fala do vampirismo em Missionários da Luz, e ele interroga o seu instrutor Alexandre, vampirismo é algo que uma mente perturbada acessa e perturba a nossa mente? Não, André. É a nossa mente perturbada criando vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais, que às vezes atrai outras mentes e somatizam. Conforme ele coloca também na obra Libertação. Dirija o homem
o ser. A sua ideia para doenças, logo a moléstia lhe atende com todas as características estruturadas pelo pensamento enfermiço. E entra em ressonância com todos os seres de igual frequência. E daqui a pouco a enfermidade está materializada. Eu fazia isto. E ao mesmo tempo, em Missionários da Luz, quando ele fala da oração, a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É poder, é vibração, é energia. Quem ora mobilizando os seus próprios recursos, realiza um trabalho de inexprimível significação. Mas como eternos aprendizes que somos, e sabendo com Emmanuel que oração é força e ação é serviço, vemos em André Luiz a possibilidade de vincularmos a nossa mente com a mente de Emmanuel, por exemplo. Mas eu, como aluno, ele como mestre, eu pergunto a ele duas coisas. O que queres que eu te faça em auxílio à tua obra? Ou o que queres que eu faça para iluminar o meu espaço? Com certeza, como está em André Luiz, vinculando a minha mente com a dele, nesse círculo de permutas incessantes, juntos, ele me orientando e eu trabalhando, vamos gerar elementos para a cura definitiva do meu corpo, para a transformação da minha alma, que é uma fagulha, e para a iluminação da minha consciência, que é a minha totalidade. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos ensina que um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E há aqueles que acreditam ainda que o espírito está encarnado como um todo, pelo menos pense nesta possibilidade com Kardec, com Joana de Ângeles, com Leon Denis. Para Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, está muito claro, claríssimo, que, mais claro ainda, na Revista Espírita de junho de 1866, fica melhor ainda. O Dr. Calais, no artigo O Sono do Espírito. Dr. Calais foi um médico que vivenciou a medicina diferente dos seus colegas. Ele buscava a causa da enfermidade no desvio moral da criatura e se ela se dispusesse a mudar moralmente, ela sarava sem medicação. Mas como tudo morre para renascer, para se renovar conforme a quinta lei das 9 leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a 10ª foi sugerida por Allan Kardec para sintetizar as 9, lei de amor, justiça e caridade. Ele desencarna e segue assistindo quem buscava a cura da alma, na velocidade do pensamento. E de repente ele se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os a respeito de uma pauta. E quando a resposta chega em sua mente, ele percebeu que respondeu para ele próprio. A isso chamamos consciência, conforme consta na Revista Espírita e sintetizado na obra O que é o Espiritismo, na questão 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. De modo que Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, narra que o que está encarnado não passa de uma fração da totalidade do ser. Tudo que existe no universo está dentro dessa totalidade, como tudo que está dentro dela está no universo também. Para Joana de Ângeles, no ser consciente, o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura.
como se fosse uma semente de uma das laranjas de um pé de laranjeira repleto de frutos. E com Joana de Ângeles, com Leon Denis, com Allan Kardec, que aconselha-nos a evocar ou a invocar a própria consciência, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 455. Quando Allan Kardec afasta a alma do corpo, num processo de sonambulismo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, a sua consciência. Olha para o outro, vê o seu corpo. Percebe que o corpo conversa com o seu espírito, com o seu Criador, e ainda tem laços no plural, um que liga a alma à sua consciência, indestrutível, e um que é provisório, que liga a alma ao seu corpo, que foi construído na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, que vai se dissolver quando o corpo físico morrer. De modo que, se eu souber acessar as minhas vivências, o que faria eu quando lesado um órgão, acessando a minha experiência como lagartixa, que sabe fazer um rabo novo em pouco mais de uma semana? O que faria eu acessando a minha memória como um caranguejo marinho, que sabe construir as suas poãs se alguém lhes arrancar? O que faria eu, à semelhança de um vegetal que fui, que sabe reconstruir o seu próprio corpo, às vezes a partir de um simples pedaço de uma folha pode surgir uma nova árvore. E o que fiz foi aprender isto, porque o Espiritismo estuda a origem, a natureza e a destinação do ser. E nós sabemos que na nossa origem fomos um átomo primordial. O Espírito, como princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos ou as mônadas primevas. E o amor, como substância, como matéria-prima que gera e nutre, nasceu da união dessas mônadas, como bem define Carlos Torres Pastorino em Sugestões Oportunas e em Sabedoria do Evangelho também. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, desses espíritos, princípios inteligentes do universo. De modo que, se no maior tratado de física quântica que conhecemos, conforme Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E se na questão 540 narra isto, na 560 narra o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Se hoje estamos humanos, já fomos pré-humanos, conforme define Kardec. Já fomos animais, e assim como minerais, vegetais. Porque no poema Jornada, na obra Antologia dos Imortais, ditado por Adelino da Silveira e psicografado por Chico Xavier, fui átomo, fui vegetal, fui animal, hoje estou homem, com certeza amanhã estarei anjo. E quando nós vamos aplicar um passe em alguém, que Allan Kardec aconselhou que não o fizéssemos se não tivéssemos o conhecimento de causa e os valores morais, as virtudes para enriquecer os fluidos, porque do contrário os nossos vícios e paixões iriam perturbá-los e eu poderia lesar fisicamente quem estaria recebendo a energia. E mais tarde, em Obras Póstumas, ele define que quem aplica o passe é quem tem mais. E na maioria das vezes é quem está sentado que está doando a energia. Principalmente se o médium tiver no mínimo uma palavrinha que a gente chama de simancômetro, porque ele entra na sala ou na ambiência do passe sentindo alguns desconfortos e após o passe ele sai flutuando. E eu fico imaginando
as duas jovens senhoras que o Dr. José Raul Teixeira testemunhou o fato que elas adoravam aplicar passes em Francisco Cândido Xavier. E após o mesmo, saíam flutuando. E Raul Teixeira, com a sua vidência, com a sua clarividência, assim que chegam as duas jovens senhoras para aplicar o passe em Chico Xavier, a sua humildade o fez sentar, colocou as mãos, tudo direitinho, e preparou para receber. E nesse momento, José Raul Teixeira viu o chakra cardíaco de Chico Xavier expandindo, envolvendo o teu corpo, envolvendo as duas senhoras, envolvendo o ambiente. Falou, agora eu sei porque que elas adoram aplicar passe em Chico Xavier. E sai daqui flutuando. Lá na minha terra, eu sou mineiro, o pessoal adora um fenômeno, mas detestam estudar. Eu estou vendo que aqui foge a regra, então não serve de base. E parece que em Três Lagoas também, onde eu resido, e em outros lugares que eu vou por aí. No dia do estudo, difícil. Agora no dia do fenômeno, mas não está no livro dos médiuns, que os dois focos, as duas bases do médium, estaria no estudo e na sua transformação moral? Não está em Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação? E não está com vários autores que quanto mais cultura o médium tem, mais fácil torna-se o trabalho dos espíritos? Os nossos irmãos pretos velhos, índios, como o Pai João da Mata, em Parnaíba, Piauí, o Tupinambá, aqui em Dourados, ambos estão dizendo, não necessitamos mais de instrumentos, queremos parceiros. E para quem desconhece alguns pretos velhos, vou citar alguns nomes, porque um é muito íntimo meu, o Pai Benedito, que para nós, o nosso amado irmão Ramatiz, se for em outra ambiência. Acolá, vovó Maria Conga, para nós outros, Joana de Ângeles. Ali, Pai José, para nós outros, Bezerra de Menezes. Acolá, vovô Pedro, para nós, Miramês. Eles narram que usam o arquétipo preto velho, índio ou caboclo, dependendo da situação da nossa crença. Mas os espíritos que compõem a falange que nós chamamos de o ensino universal dos espíritos, todos, letrados ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, podem receber esses ensinos. Porque o ensino é universal, como eu disse, e qualquer um que deseja recebê-lo, onde quer que se encontre, porque o Espiritismo não tem rótulo, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos, embora, vergonhosamente, para quem não estudou o Livro dos Espíritos, principalmente a questão 145, na qual Kardec anota que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, não começou com ele, porque ele não é eterno. Ele é imortal, porque ele teve um começo. Não terá fim, mas teve um princípio. E a doutrina é eterna, conforme lá consta. Na questão 628, o estudioso deve considerar que há em tudo, em todo o meio filosófico, científico, religioso, germes de grandes verdades. Dever de casa esse que Allan Kardec já tinha feito quando questionou na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos, o que devemos entender pela alma do mundo, a alma do cosmos, o princípio da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. E naquele momento ele falou, isso é panteísmo. Panteísmo é que acredita que nascemos dessa grande alma,
vivemos uma experiência fora dela, quando retornamos a ela, perdemos a nossa consciência. E ele se apressa na questão 150 em questionar: e após a morte? Jamais perderemos a nossa consciência, porque na realidade não nascemos de uma grande alma e vivemos a experiência fora dela. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. De modo que, no panteísmo, a metade da informação é uma grande verdade. O restante que perdemos a consciência é um grande engano. De modo que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos aconselha a ler de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema e nem a um único autor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele narra que o ensino é universal. Como eu disse agora há pouco, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, poderia recebê-lo. Na obra O Céu e o Inferno, ele narra que o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Hoje, à época, em parte. No futuro, uma completa fusão. E a fusão, segundo ele, é esta: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Porque ele mesmo nos disse, o próprio Cristo: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E conforme consta na questão 888A, na obra O Livro dos Espíritos: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. São Vicente de Paulo: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Se cumprido este mandamento, o amai-vos uns aos outros, com certeza viveremos o reino dos céus antes mesmo de desencarnar. Porque se no Evangelho segundo o Espiritismo está grafado: o meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, em obras póstumas, Allan Kardec refez o seu pensamento, porque a doutrina é viva, ela progride por evolução. Se nós cumprirmos os mandamentos do Cristo, ou só o novo mandamento que Ele nos deixou, como se não tivéssemos entendido os anteriores, os 9 mandamentos da lei de Moisés, que nunca foram 10, 9. Por isso, as 9 leis morais no Livro dos Espíritos e a 10ª sugerida por Kardec. Se assim não fosse, vários estudiosos não teriam dito algo semelhante. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas quando ele narra: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E eu pensava que o pequenino era alguém com baixa estatura. Eu cheguei a pensar, quando cheguei aqui, que era o senhor Elias, um pouquinho mais baixo do que eu. Falei: vou amar esse pequenino como Jesus me recomendou. Mas eu vi do lado dele as falanges. Ali não está escrito só de teoria, não. Elas existem. Nos receberam Deus lá de fora. Quantas falanges! O espírito das flores, o das essências, dos minerais, todas as falanges. Como nós colocamos muita coisa em nosso livro também. Depois eu pensei: será que é uma pessoa com a estrutura anã? Os pigmeus? Mas aí Francisco de Assis, que fazem parte dessas falanges, que está aqui também. Os animais também são nossos irmãos menores. Mas ele também disse-nos que os vegetais também o são. Mas ele disse, e a ciência acadêmica comprova hoje, ou nos últimos anos, principalmente no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha: a água é um ser vivo,
Mas eles chegaram um pouco tarde, porque em Deus na Natureza, com Camille Flammarion, ele enxergou na água, nos abismos de uma gota d'água, que tem em média 9 trilhões de átomos, onde cada átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz, ele já enxergou seres com 1/1000 de milímetro. E já tinha músculos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e já corria com a força e a velocidade de um cavalo a galope, perseguindo o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E às vezes a gente nem sabe tomar água. A maioria engole a água. Tomar água, para quem sabe, é um pequeno gole, eu mastigo, eu mentalizo, porque o Evangelho está na água, conforme o Espírito Caena em Canção da Natureza. O Evangelho está no ar. Ele está em tudo. E se eu tomo uma porção de água sem estar presente no que eu estou fazendo, eu estou malbaratando o recurso, porque o meu corpo não necessita dos chamados 2 litros de água por dia, coisa alguma. Se assim fosse, eu teria desencarnado há muito tempo por falta de água ou desidratado. Porque a média que eu tomo de água desde quando eu nasci, 3 copos por dia. Quando eu falo demais, e o que eu estou fazendo aqui, a mediunidade, no meu caso, mudou para a oratória pela interferência de Bezerra de Menezes. Isso está na obra A Cura pelo Amor, pelo médium Sidney Carvalho, que pela nossa felicidade está presente. Basta questioná-lo, quem desejar. De modo que o que está sendo doado a vocês, ou colocado a serviço dos espíritos, gerado nos microvórtices de energias, que nós chamamos de plasma espiritual, enriquecido pelas minhas virtudes, é o que está na intimidade dos microtúbulos, nas entranhas do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma de minhas células. Por isso, eu diminuo em média 3 quilos numa palestra de 1h30. E a única coisa que o meu corpo aceita após a palestra, água, às vezes durante, nada mais. Porque tudo que existe num átomo, segundo Joana de Ângeles, existe no universo. Tudo que existe num átomo existe no planeta Terra, segundo Khalil Gibran. Tudo está em tudo, conforme a questão 33 do Livro dos Espíritos. Todos os átomos físicos, conforme a questão 34 da mesma obra, é um aglomerado de átomos primordiais, que é o espírito. E toda a bioenergia que nasce da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que forma os infracorpúsculos do mundo subatômico para gestar essa bioenergia, que tem o poder para gerar, nutrir, organizar e manter a vida, está nascendo do espírito, o princípio inteligente do universo. Creio que os passistas já tiveram o cuidado de estudar o mais belo capítulo da magnífica obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, na qual ele narra, quando questiona Alexandre e anota a resposta, em que bases se apoiam, colocar com as minhas palavras, o mecanismo do passe, a arte de curar. E Alexandre começa a discorrer. A ciência atual já não reconhece no átomo o tijolo indivisível da matéria. Antes, as partículas, elétrons, prótons, nêutrons. Antes, as subpartículas. Antes, as linhas de forças, as supercordas. Antes, a vida mental determinante que cria as próprias supercordas, é Emmanuel. A matéria mental gera os infracorpúsculos e as linhas de força. E ele termina dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento e tudo se modificará convosco. E na obra O Livro dos Espíritos, na questão 613, cada ser organizado de acordo com a obra que vai construir e a sua capacidade de gerir tal elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, espíritos, que na obra O Grande Enigma
de Leon Denis, quando eles chegam em nossas mentes, nós é que gravamos neles a nossa inteligência, as nossas virtudes, os qualificamos e os capacitamos para dar forma aos nossos pensamentos e transformarem-se na matéria mental, porque antes eram fluidos que chegaram após o convite. Porque assim está na obra A Gênese, pelo Espírito Galileu, psicografado por Camille Flammarion, sendo que Galileu, segundo Kardec, na mesma obra, é o próprio Camille em outra etapa. Então, se fosse reencarnação, era Galileu que estava aqui e não ditando algo para Camille psicografar. Se fosse reencarnação, Kahneman, que é parte da consciência do próprio Camille, não estaria ditando para ele psicografar, e nem Argo e outros. Todos os espíritos que Galileu, ou melhor, que Camille Flammarion psicografou, dando uma média de 9 a 10% da informação da Gênese, ele psicografou o seu livro oculto. E toda a informação, em torno de 90%, Allan Kardec buscou direto da sua consciência. Ali está o seu doutorado. De modo que, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras. E eu coloco por minha vez, se o médium soubesse disso também, faria o mesmo. Ali está uma obra de Ramatiz, chamada Jesus e a Jerusalém Renovada, que nós tivemos a felicidade e a honra de prefaciá-la, servindo de instrumento, sobre a inspiração de Ramatiz e América Pauliello. Quem a psicografou quando encarnada foi América, mas ela desencarnou, a obra não tinha prefácio, e eles queriam reeditar a obra e precisava de um prefácio. E eu gostaria que a Marlene voltasse aqui. Cadê o livro? Traz aí, abre na página 307. E alguém vai ler, porque eu posso fazer mímica e falar que estou lendo e não estar lendo coisa nenhuma. E com a aprovação de Ramatiz, de América e dos responsáveis pela obra, tivemos a honra de receber o segundo convite e um prefácio. Pega o nosso livro, pode deixar isso aqui por enquanto, depois a gente lê. O Despertar da Consciência está com você? Está com ela, você que vai ler, pode pegar com a Marlene aqui, você mesmo. A obra Brasil, Terra de Promissão, página 307. Por favor. Aonde? Aqui, só essa citação. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente, é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, com pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial demorado em repouso no recesso profundo do ser. Grifo isso. Obrigado. Ai, você me deixa nervosa. Obrigado. Depois o cachê com higiene, depois no final. Então, a mensagem do médium, vocês são médiums, do profeta ou do vidente, é endereçada à consciência profunda do ser manifestado. E é o que nós estamos fazendo com vocês. Então, o ser que está ouvindo a palestra, que permite essa mensagem, ela passa por todos os escaninhos do corpo físico, perispírito, da mente, até chegar na consciência do indivíduo. Isso é tão fantástico que às vezes pegamos uma criança recém-nascida, de 2 dias de vida, por exemplo, que é o caso do menino Arthur. Nasceu com falhas congênitas em seu coração. E mergulhando o nosso psiquismo nele,
Mas para fazer isso, eu estudei anatomia sobre os estímulos do professor Hugo Filaschi do Nascimento, que atualmente reside em Campo Grande, é um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o único professor que eu conheço, professor de medicina, que lecionou desde veterinária a psicologia, todas as matérias, ou todos os cursos, sem nunca ter sido médico. Ele é um cirurgião dentista. Só que ele fez mais de 30 cursos de anatomia, fisiologia, embriogenia, biologia, química, física e etc. Creio que ele quis imitar Kardec, que estudou mais de 30 ciências correlatas. E sobre esses estímulos, hoje nós conhecemos a função de cada átomo do nosso corpo, de cada molécula, de cada célula, de cada tecido, de cada órgão, de cada sistema, porque nós conseguimos criar um órgão inteiro, se for o caso, quando o acidente de percurso acontece. Porque um dos órgãos, a coluna vertebral, se desorganizou da cervical à lombar. E temos tudo documentado, caso alguém duvide disso. E aprendemos com Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, que todo o energismo do corpo se renova em alguns dias. Que em certas situações bastar-nos-ia ou bastaria a mentalização para criarmos um órgão novo. E nós criamos uma coluna vertebral nova em 1 mês e meio. Porque, do contrário, eu estaria como parceiro do senhor Elias. Levanta-te e anda, caboclo. Mas vamos te dar um tempinho só. Da próxima vez, vamos estar com um corpo novo aí. Se as lagartixas constroem rabos, vamos fazer um corpo novo aí. Em alguns dias, todo o energismo se renova. Então, o menino Arthur, após esse estímulo, na semana seguinte, o seu coração não tinha mais falha nenhuma e tem os exames antes, durante e após. A menina Júlia estava numa situação tão precária que os seus pulmões estavam tão encharcados que não apareciam mais nos exames. Ela tinha 4 aninhos. Ela já desfalecida e a sua mãe quase enlouquecida. Com certeza nem ela nem a mãe não me ouviria. O diálogo foi com a consciência da Júlia. E na semana seguinte ela estava totalmente curada. Ela fez, não fui eu nem os espíritos. Porque, segundo Bezerra de Menezes, não são os seres angélicos, nem os espíritos medianos, nem os encarnados que vão nos curar. Somos nós. Cada criatura que se dispõe a movimentar da fonte inesgotável e inestancável de amor que carrega em si mesmo. O reino de Deus em nós, onde está o Evangelho. Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição que eu comecei a citar, socorre a ti mesmo. Ele começa dizendo, consagra-te, ou melhor, finalizando. Vamos lá, ele começa dizendo, cure a catarata, a conjuntivite, só não esqueças a educação espiritual de seus olhos. E termina dizendo, consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos que são vivos e educáveis. Como é que você falaria do Evangelho para o seu coração? Se você sabe que o Evangelho está na sua consciência, que o pensamento é uma expressão da sua consciência, que vai criar a forma segundo a sua inteligência e o seu poder imaginativo. Se você sabe o que você quer criar, você consegue imaginar. Se você não tem informações, você não vai imaginar coisa alguma. Mas se você tem conhecimento, você coloca a imaginação, assim acionando a sua capacidade criativa, que é o seu pensamento, e os seus sentimentos para qualificar o que você pensa. Então, o pensamento, inteligência e imaginação cria a forma, o sentimento da vida transformando na lei, que são os hormônios, segundo André Luiz. E você vai enviar a lei para dar a diretriz. E quando você está mentalizando, lembra que eu disse dos microtúbulos na intimidade, os microvórtices na intimidade dos microtúbulos? É com eles que você está conversando. E eles se unem. Quando desce vir aqui, você vai ouvir algo semelhante. Não sei se ele já está falando dos microvórtices, mas ele fala que quando nós começamos a mentalizar uma coisa,
os microtúbulos se reúnem e se transformam nos centríolos, que são os construtores de cada organela dentro da célula, e com a capacidade de duplicar a célula inteira. E quando ele cria um ribossomo, é o médium entre mim, o responsável por acionar os microvórtices, a alma encarnada, e a minha consciência celular, o DNA, que é responsável por ela, o espírito, a minha consciência total. E juntos criamos os genes, que sabe fabricar as proteínas. Mas os genes, para fazer isso, ele cria a estrutura, a consciência que vai organizar os elementos, chamado aminoácido, que após as mitocôndrias fracionar a glicose, o energismo dos alimentos que comemos, esses aminoácidos, auxiliados pelos ribossomos e o retículo endoplasmático trabalhando junto, formando o retículo endoplasmático rugoso, criando a indústria e os aminoácidos regendo a orquestra e criando as proteínas. Quando você come, você pensa isso? Eu penso. Porque eu quero fortalecer os meus tecidos e eu preciso de proteína. Porque eu preciso de células novas que vão compor os meus tecidos. Então eu preciso, no meu caso, eu precisava de pernas fortes. Porque eu achava que a coluna é que tinha a obrigação de abaixar para pregar algo do chão. Acompanhe com a câmera aí, Regina. Pode ir acompanhando. E eu precisava de músculos fortes para pegar alguma coisa e erguer. E se vocês fizerem só este exercício, só este, que aprendi em artes marciais, só isso aqui, sentado sem sentar, 5 minutos. E quem fizer aqui hoje por 5 minutos, eu dou o livro. Ou todos os livros que estão ali para a pessoa que fizer isso. 5 minutos. Nessa posição. E quando eu faço isso, o mais treinado atleta não consegue fazer isto. Nem o de artes marciais. Eu só consigo porque eu saio do corpo e não deixo vocês perceberem. E quando eu amo o meu corpo, ele fica na posição que eu determinar. Como tem alguns monges que deixam o corpo 1 dia, 3 dias, 6 meses, 1 ano. Vocês sabem disso? Principalmente os mestres yogis. Pelo meu tamanho, parece que já falei além da conta. E eu quero que vocês complementem alguma coisa ou questionem. Segundo a Roseli, até 9 horas. Mas não somos obrigados a ir até 9 horas. Eu gostaria, dentro desse serve e prossegue, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e vai encontrar os recursos nela para solucionar todas as questões. E esse recurso que está nela, como eu disse, com Emmanuel na obra Irmão na Lição Renúncia, é o Evangelho, ou, esclarecido por Joana de Ângeles, uma fonte de força, vitalidade e vida. E se a ação é força, a oração é força e a ação é serviço, a oração é a alavanca que coloca o Evangelho na ação. Para Joana de Ângeles, orar é iluminar-se de dentro para fora. Para André Luiz, a oração é o mais avançado, ou o mecanismo avançado para criarmos os elementos força, as leis, os estímulos. E ao mesmo tempo, segundo o próprio autor, eu tenho na mente uma fonte inesgotável da bioenergia também. Eu posso criar a matéria-prima. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Na obra A Gênese, nos ensina a criar moléculas saudáveis. Ou seja, ou estamos à beira do poço morrendo de sede, ou o que o Divaldo Pereira Franco fizera em seu benefício, porque foi desenganado do coração, câncer e várias outras problemáticas, e ele aprendeu com Joana de Ângeles a dialogar com as suas imperfeições morais. Tristeza, convidando-a a mudar o curso, transformar em alegria. Desespero, a transformar-se em esperança. Dúvida em fé. Ensinou, conforme está no livro Autodescobrimento, uma busca interior,
a dialogar com os órgãos com perturbação enfermiça, convidando-os a voltar à normalidade, que é o que eu faço com o meu corpo. Se eu sei, se eu conheço, eu vou mergulhar a minha mente nesse intrincado conjunto de células que compõem os tecidos e envolvê-las em vibrações de amor. E se eu sei, eu posso mergulhar na estrutura das moléculas, dos átomos, e conversar com a força mantenedora do físico e do perispírito, que nós chamamos de elementais, conforme está colocado ali com as falanges. Não pergunte todo mundo de uma vez. Agora eu passo esse microfone para a Roseli e eu vou ficar com outro. Alguém gostaria de fazer perguntas? Se ninguém fizer, nós fazemos para ele. Cadê o nosso sonoplasta para ligar o outro? E o sim? E o sim? Acho que já ligou. Tá. Nenhuma pergunta? Isso é sinal que todo mundo entendeu ou que ninguém entendeu nada. Com licença, eu não gostaria de fazer uma pergunta. Ela vai levar o microfone para ti. Eu não gostaria de fazer uma pergunta para você, não porque eu não tenho curiosidade, mas eu gostaria de dizer para você que eu saio daqui melhor do que eu entrei com o que você falou. E eu preciso falar para você isso, senão eu estou mentindo. E com certeza eu vou levar teu livro para que eu ainda melhore mais. Obrigada por ter vindo. A gratidão é minha, querida. A intenção foi essa. Deixar algo de nós dentro de cada um de vocês. E algo que eu já consegui melhorar. Como se fosse forças e estímulos. O livro, só não esqueça que ele é um ser vivo. Nós estudamos mais de 1.700 livros para compor um. E tem mais de 8.000 anos de estudo sintetizado nesse livro. A pirâmide simboliza que viemos desde Egito, estudando para entender a origem da vida. Ele é uma síntese do ensino universal dos espíritos, filosofia, ciência e a parte moral. É um tratado de saúde integral ou um manual de autocura, o que você preferir. Onde você abrir, de acordo com a sua necessidade, cada parágrafo tem começo, meio e fim. Você pode ler de carreirinha, como falam muitos, pegar de capa a capa, ou qualquer. No capítulo 10º está todo o processo de autocura. E o segundo livro é uma lupa no capítulo 10º, fazendo todo um manual para a gente acelerar o passo. Obrigado, querida. Boa noite, Sebastião. Boa noite, querido. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No caso das curas, foram só para crianças ou pode acontecer com adultos? Vamos lá. Criança, normalmente, tem a maior sensibilidade. Uma estudante de medicina, com a qual tanto eu como o professor Hugo Filarski do Nascimento conversamos, ela tinha uma doença óssea que doía até trincar os ossos. Falamos com ela no tete-a-tete, ela afirmava que era karma e que ela ia pagar até o último ceitil. E nós tentamos argumentar que a lei é de amor, a lei é de correção, que se hoje ela está estudando medicina para salvar vida, ela não precisa se punir por ter matado vidas, às vezes no passado recente. Mas ela foi embora para o Rio de Janeiro e nós ficamos em Três Lagoas. Na reunião seguinte, nós invocamos a consciência dela. Colocamos a pauta, ele como professor de medicina, ela como estudante, e a sua consciência nos ouviu e disse, vou pensar. Na reunião seguinte, ela disse, eu aceito. Nós só sabemos que a moça sarou, nunca mais teve problema.
Então pode ser com adultos também. Como eu sou neto de benzedores, e meu avô que está presente, se você quiser perguntar para ele, é essa coisinha menorzinha que está aqui quase no meu ombro, aqui do lado direito. Essa coisinha chique, linda. Coisinha no bom sentido. Esse ser de alta envergadura. Ele benzia não só de picada de cobra, mas se a cobra lhe picasse, ele falava, você crê? Se você falasse que não, falava, então vai buscar um médico, porque não adianta eu te benzer. Você pode até ficar pior do que você está. Então, se o adulto assumir a responsabilidade de mudar a sua conduta, alterando a causa, é tão rápido quanto... E nós temos pelo menos mais 2 testemunhos de adulto. A Thelma Rosa, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Ramatiz, lá da Barra da Tijuca. Era tão grave a situação, ela era cadeirante, que ela tem até algumas placas de platina na coluna, aqui na cervical, por exemplo. E ela não andava, ela vivia na cadeira de roda, alguém lhe carregava. Hoje ela anda normalmente, ela pilota o seu próprio carro, ela sarou, ela reconstruiu o seu corpo e praticamente parece que não toma remédio de espécie alguma. A Pamela Ulho, de Resende, no Rio de Janeiro. Ela nasceu com paralisia cerebral. Estudando o livro, estudando os programas, nós já gravamos mais de 300 programas só estudando o conteúdo do livro. Fora os mais de 200 que foram estudados para compor o conteúdo do próprio livro. Então ela não tinha movimento nas mãos, hoje ela já tem. Ela não tinha sensibilidade nos pés, hoje ela já tem. E a última coisa que aconteceu com essa jovem criatura, ela desenvolveu um tumorzinho de 27 centímetros no ovário, maligno. Graças ao seu esforço, à sua dedicação, à sua responsabilidade, o trabalho de autoconhecimento e aplicação, auxiliamos a isolar o tumor, porque destruiria todo o sistema reprodutor fatalmente, e o corpo também. E encolher o tumor, porque ele tinha, segundo a doutora Mayra de Aracaju, que estava assistindo ela à distância, ele teria de 10 a 15 quilos. E nós prometemos, segundo a própria consciência dela, que nós trabalhamos sobre a regência do que a consciência dela ditava. Nós vamos entregar para o médico ele com 5 quilos encapsulado. E quem fez a cirurgia vocês conhecem, Dr. Paulo César Frutuoso. Além de ser médico oncologista, médium que enxerga o interior das células quando vai operar. E encontrou lá um tumor com 5 quilos encapsulado. Fez 2 biópsias, benigno. E a menina está aí, renasceu quase das cinzas. Então pode ser com adulto. Tem um senhorzinho de 95 aninhos. Criança. Pedras na vesícula, e vesícula não se opera. Ou nada se opera se eu souber consertar. Ele fez um processo simples, à base de maçãs, de sal de Epsom, etc., acreditando nisso, fazendo a parte dele, e as pedras da vesícula foram expelidas e ele salvou esse órgão importantíssimo. Ou seja, não há doenças que não possam ser curadas. Agora, ninguém sara de coisa alguma se não mudar o comportamento. Vocês vão ouvir do Dr. Décio Andoli que o câncer é um conjunto de fatores, tristezas, mágoas, ódios, ressentimentos, traumas, conflitos, que vêm de dentro para fora. Mas algo de fora para dentro pode, no mínimo, criar ambiência. Os refrigerantes, sorvete, as pipocas de micro-ondas, ou tudo que vai no micro-ondas, tudo que está perto de celulares quando nós vamos comer, tudo isso vai criando uma ambiência tóxica. Agora, pode ser o alimento mais impregnado de agrotóxico. 5 minutos de leitura do Evangelho no lar. Após uma oração consciente, neutralizamos tudo e transformamos tudo em remédio, em alimento
riquíssimo. Agora, se eu estou à mesa falando da vida alheia, pode ser o alimento orgânico mais belo. Eu vou transformá-lo num veneno também. Então não tem idade, mas a pessoa precisa ter boa vontade. Na obra de Miramês encontramos mais ou menos assim. A pessoa ia até Jesus e perguntava se ele podia curá-la. Que ela falava assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Eu quero, mas você está disposto a se mudar? Porque ele sempre falava: a sua fé te curou, vá e muda o comportamento. Ele aliviava, reorganizava o energismo, como vocês fazem sabiamente aqui. Agora cabe ao paciente mudar a sua conduta, mudar a sua alimentação. Boas leituras vão enriquecer a tua mente, músicas ajudam na terapêutica, aquilo que vocês indicarem, e pode ser qualquer um, em qualquer época, em qualquer lugar. Já pegamos pessoas com HIV em fase terminal que sararam, assim com câncer, com várias outras problemáticas. Presencial, aqui e agora, está acontecendo. Eu te disse que a minha mediunidade mudou para oratória, porque se fosse lá em Três Lagoas, começou o negócio, não cabia. Eu falei: esse negócio não está legal. E eu percebia, no meu caso, que era quase sempre os mesmos fregueses. Falei: esse filme eu não vou ver outra vez, porque eu já tinha feito isso em encarnações anteriores. E eu vi com Emmanuel na obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade, ele fala assim: dar o pano, o que sobra do nosso armário, é um dever. Caridade é quando eu vou te vestir com novas ideias à luz do meu exemplo pessoal para você ganhar o seu próprio pano. Dar o pão é um dever. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pão, isso é caridade. Aí eu mudei a pauta. Até então eu tinha mais de 15 anos, tudo que eu fazia era para comprar cesta básica e fazer sopa. Eu deixei muita gente na dependência. Não nego uma cesta básica, não nego uma sopa, não nego um passe, não nego até uma cirurgia através de um abraço ou de um olhar, ou etc. Porque os espíritos sempre estão ao lado daqueles que se esforçam no estudo e na moralização. Mas a responsabilidade é de quem construiu a perturbação. Então nós podemos apontar caminhos, fazer um diagnóstico, e se a pessoa estiver disposta, ela sara. Mas se quiser comprar a cura, isso eu não sei fazer. Porque a minha pergunta tem um porquê. É que eu tenho uma amiga que ela estava com 16 anos, ela foi vítima de uma bala perdida. E nós fazemos estudos, incluindo uma polícia, é online, só por nós. E ela sempre fala assim, que antes de sair do corpo, ela tem um sonho de voltar para cá. Eu estava aqui pensando, você falando, e eu fiquei pensando, será que eu não peguei essa possibilidade? Então vamos lá. A primeira coisa que você muda é a palavra que você disse no início. A minha amiga foi vítima. Não existe vítimas. Porque Deus é onipresente, Ele está na cena. Ele é onisciente, Ele sabia dessa bala mesmo antes de alguém construí-la. Ele é onipotente, Ele poderia desviá-la. Se ela precisou passar por isso, tem alguma coisa do seu passado, ou ela precisa dar um exemplo para aqueles que reclamam de tudo no presente. Diga a ela que o mais importante é ela não se rebelar contra as leis. Mas se ela quiser reconstruir o corpo para mostrar que é possível transcender qualquer situação, isso está nas obras de André Luiz. Por mais asfixiante que seja a situação, sempre trazemos luzes interiores para transcender qualquer situação. Nós nascemos sim, conforme está em outra obra. Essa informação em Missionários da Luz. Em Ação e Reação está assim. Podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias e de enfermidade de variada ordem, de acordo com o desrespeito às leis. Mas nascemos com todos os antídotos para a solução de qualquer problemática. Eu nasci com várias doenças congênitas.
Uma delas, falha no sistema visual, que segundo o médico que cuidava da minha visão, quando eu atingi 4.0, ele disse-me: a partir de agora você vai perder meio grau por ano. Eu não sei qual espírito, se foi a minha consciência que disse a ele na lata: vou te provar o contrário. Falei, agora eu me danei, porque o cara é uma sumidade. E eu vou ter que provar. 13 anos após eu voltei lá. Não perdi nada para perto e eu tinha quase 5 graus de deficiência para longe. Eduquei os meus olhos e tenho hoje menos de 1 grau de deficiência. Então é possível. Porque se eu posso criar um órgão com a mentalização, se eu criei uma coluna nova, mas eu preciso trabalhar. E eu criei com um objetivo. Agora, se eu não cumprir o objetivo para o qual eu criei, segundo Divaldo Pereira Franco, orientado por Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues, com exceção de 3, os 17 casos citados no Evangelho como casos de curas com Jesus, só 3 não voltaram a adoecer. Os outros ficaram pior do que antes porque não mudaram seus comportamentos. Se a pessoa assumir uma conduta, veja o que nós colocamos no livro com Joana de Ângeles: ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se na visão saudável, ver-se em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo atividades que ele pretende concretizar. Se ele cumprir a pauta para a qual ele está consertando a máquina, com certeza tem todas as possibilidades de sarar. Muito obrigada. Tá? Obrigado. Obrigado eu. Obrigada também pela presença. Obrigado. Traz aqui que tem uma criaturinha que perguntou aqui. Ergue a mãozinha para ela te achar aí de novo. Acho que eu vou deixar de particular. Pode ser. Vai. Muito obrigada. Fala de novo que eu não entendi. Posso perguntar em particular depois? E tem um preço, aí o Higino vai pôr o preço. De acordo com a pergunta, ele põe uma cifra. A gente Tá bom, pode perguntar depois. Aqui. Isto. Boa noite. Oi. Aperta até aparecer a luzinha. Segura apertado até aparecer. Segura. Deve ter acabado a pilha. Vem aqui. Levanta. É justo, assim, acho que vou ficar igual É ela justo. também. Vai. Põe bem perto da boca. Boa noite, Sebastião. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu estou há quase 1 ano aqui no Centro Espírita e estou muito feliz também por estar aqui. Também tive uma cura que não foi fácil, foi bem difícil também. E na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco de sono, porque a hora eu estava com sono, e eu comecei a rezar e tive você ali, se mentalizando, para você iniciar a sua palestra. Quando passou o sono, eu comecei a olhar muito para você, não sei se você prestou atenção nisso. Eu olhei bastante para você, bem fixo, e eu não via mais aqui, o Paulo, como se estivesse escuro, e eu fixei tanto que eu comecei a mentalizar isso, olhar bem. E a pessoa que está do seu lado, não sei se é teu avô ou não, e eu não sei se ele tinha os cabelos loiros ou era meio noivo. E ele ficou muito tempo aí. E você virava e a pessoa ficava como se a pessoa fosse você. Então eu fiquei com essa dúvida, e quando você falou que tinha uma pessoa do seu lado, não sei se era seu avô realmente ou era outra pessoa. E uma dúvida assim que a gente tem muito, eu tenho 3 filhos e uma coisa está acontecendo muito, eu trabalho na educação, sou da Secretaria Municipal de Educação, trabalho na assessoria jurídica aqui do município. A gente vê hoje muitos jovens de 8 anos, de 13, 14, suicidando. O que você atribuiria a isso tudo? Se puder responder essas 2 perguntas para mim, muito obrigada.
Assim como a nossa irmã disse, hoje também eu estou sendo uma outra pessoa. Obrigada pela tua presença. Obrigado. Dá um seminário que ela perguntou, mas vamos tentar aqui. Se houver outro convite, a gente continua a pauta. Atualmente estamos fazendo uma pesquisa no mundo espiritual, que ela vai continuar do lado de cá em breves dias. Porque o suicídio ultimamente aumentou de forma assustadora e duas coisas marcou nessa pesquisa. A primeira e a mais grave na atualidade é a alimentação, que está induzindo as criaturas ao suicídio. E entenda-se a alimentação com tudo que lemos, com tudo que vemos, com tudo que ouvimos, os ambientes que frequentamos ou até a comida que comemos. Então hoje vemos que os nossos corpos físicos necessitam de um alimento qualificado à altura da harmonia que pretendemos. Vou dar um exemplo da doutora Mayra, que eu citei, de Aracaju. O corpo dela começou a enfraquecer. Nada contra os vegetarianos, porque eu também já fui vegano por quase 6 anos. Só que continuava ferindo as pessoas, desperdiçando alimentos, fazendo um monte de besteira. E eu falei, isso não é a atitude de vegano, eu volto mais tarde, mas por agora eu prefiro imitar o Chico Xavier, que era carnívoro. Assim que eu chegar na pauta que ele chegou, aí eu vou pensar em ser vegano. E o corpo dela começou a enfraquecer e nós dissemos a ela, o seu corpo está morrendo, como Chico Xavier disse à doutora Marlene Nobre, disse também a Ana Jaici, quando queriam ser vegetarianas e não tinham condições por faltar estrutura moral para sustentar os seus corpos. E eu disse a ela, volte pelo menos a comer, porque ela é fácil, fruto do mar. E ela sumiu. Antes ela tinha uma gripe simples, com medicação, mesmo ela tendo mais de 30 anos de medicina, ela levava de 15 a 20 dias para sair da gripe. E agora com 3 dias ela sai, sem medicação. E o que eu disse a ela, você pode fazer os exames, vai estar tudo com o mesmo padrão que eles criaram para medir. A sua empresa vai ter tantos funcionários nesse setor, naquele outro, só não tem qualificação. Então você pode medir nos exames de sangue, nisso, naquilo, vai ter a quantidade dos elementos que precisam para falar que está normal. Só não tem qualificação. Porque como aprendi com Camille Flammarion, na obra Deus da Natureza, jamais a gordura vegetal terá a expertise da gordura animal. Porque ela está muito longe dessa expertise. Então jamais os nossos corpos vão manter-se saudáveis com a gordura vegetal que não tem a expertise da animal. Salvo se eu amar como Madre Teresa de Calcutá amou. Você consegue? E eu ainda não consigo. Então hoje estamos vendo as criaturas comerem sem estar presentes. Principalmente os jovens que você está falando. Comem, o celular está ali, quando não estão no celular, ao mesmo tempo da comida. O celular é um micro-ondas em miniatura. O Dr. Tiago Rocha é biólogo, cientista alimentar. Estuda juntamente com outros mestres, como o Dr. Lair Ribeiro, e provam, por A mais B, o desastre que é uma onda do micro-ondas. E não é só isso. A mente das pessoas que estavam confeccionando o alimento, a mente de quem plantou, tudo isso está impregnado no alimento. Se na hora do alimento eu não estou presente no que faço, se eu não tenho uma certa espiritualização para, com a alegria de viver, com a gratidão pela vida, com a esperança de melhoras, eu neutralizar, porque isso foi provado cientificamente pela ciência médica, que alegria, gratidão e esperança mata o pior de todos os vírus, que é o vírus anthrax, que nunca acharam um antídoto até hoje. Então a alimentação tendo essa pauta total. E agora você está pronta? Eu só estou falando para você, ninguém vai ouvir. E veja,
Crianças que nascem sem estar prontas para nascer. Não dão à criança nem a oportunidade de entrar em trabalho de parto, falar, eu estou pronta. Não dão à criança o direito de nascer trabalhando, porque Deus trabalha até hoje. Jesus trabalha também e devemos ser imitadores. Aí nós queremos facilitar, abrir o casulo para a borboleta sair. Nós vamos condená-la à morte. Então a criança já não tem aquela força de começar a fazer algo para o seu próprio nascimento. Ela não tem a oportunidade de passar pelo canal vaginal e receber todas as estruturas que vão ser impregnadas no seu corpinho para gerar os anticorpos, para fortalecer o seu sistema imunológico. E não é só isso. O mais grave é o que Deepak Chopra narra na obra Conexão Saúde, e em parte eu coloquei no livro. Quando eu, pai, começo a desejar, quando a minha esposa começa a desejar conceber um filho, nós já estamos gestando. E o corpo psíquico, emocional, o perispírito e o físico vai ser construído a três. E tudo que nós pensarmos como pai, sentirmos, falarmos e agirmos, vai ficar impregnado nessa maquinária. A criança no ventre aprende 10.000 vezes a mais com o comportamento dos pais nessas 4 vertentes: pensamento, sentimento, palavra e atitude. Tudo que os pais comerem, os ambientes que frequentam, as leituras, as músicas, estão influenciando esse feto. A ponto de Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, dissociar a alma considerada louca. O indivíduo foi diagnosticado como louco, e quando tirou a alma do corpo, ele percebeu que o corpo era uma entidade e a alma outra entidade. E ele disse como alma, eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, o material que foi aglutinado para a individualização do corpo, o espírito não conseguiu governar. Mas agora o mais grave de todos. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E na obra Iniciação Viagem Astral de Lancelin, ditado por Miramês, inspirado por Francisco de Assis, se eu não promover o meu corpo, ele tem autoridade para me expulsar dele. Então há corpos que expulsam a alma e preferem morrer do que ser massacrado ou ser negligenciado e permanecer ocioso. Tem crianças de 9 anos, como você disse, de 8 até menos, 13 ou 14, e eu conheço de 30 anos que nunca lavaram o copo que sujaram. E o Código Civil, está lá no Código Civil como lei, os pais são obrigados a dar tarefas para os seus filhos desde tenra idade. Não é torná-los escravos, mas eles precisam aprender que eles não são peso morto para a sociedade. Então a criança que não tem motivos, que não conhece o valor da vida, por qualquer birra, por qualquer coisa, desiste da própria vida. Ele pode pedir uma coisa para os pais, se ele for contrariado, ele começa, e o mais grave agora, o gravíssimo é isto: todas as vezes que meu pai me recomenda, faça isso meu filho, e eu não aceito fazer, eu estou suicidando. Pietro Baldi. Todas as vezes que a vida me apresenta uma pauta e eu recuso a pauta e recuo, eu estou desistindo. Se vários comportamentos instintivos de um animal criam um mecanismo de defesa, várias vezes eu desisto da própria vida, aí chega um ponto que o corpo desiste de mim. Como o corpo é sustentado pelos elementais, então a força que ninguém consegue tirar a corda quando coloca no pescoço são eles. O corpo é deles. Está no capítulo 9 do livro com Ramatiz, tirei de Fisiologia da Alma. Quem governa cada partícula do corpo são os elementais, e cada partícula do perispírito também. Então foi eles que construíram. E o corpo, segundo Ramatiz, em Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, falando da mente, ele é construído por células humanas, que segundo Deepak Chopra formaria mais ou menos 600 trilhões de células humanas. Mas sustentado isso, os 600 trilhões só formam 10% da massa do corpo.
90% é vírus, bactérias, ultravírus, vermes, micróbios que nasceram para sustentar o corpo. E agora eu quero matar os vírus, matar as bactérias. Quando eu descobri isso, nunca mais tomei remédio e nunca mais adoeci. Quanto mais eu fico sem medicação, quanto mais saudável a alimentação, quanto menos eu como e mais consciente, mais forte meu corpo fica. Então, se conseguirmos educar os pais para conceber filhos, e segundo Napoleão, quando lhe questionaram, quando começa a educação de um filho? 20 anos antes deles nascerem. Nós precisamos educar os filhos de hoje para que não brinque com a energia sexual. Para a energia sexual é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo, segundo Emmanuel, na obra Vida e Sexo. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste: força, vitalidade, vida, evangelho. Energia sexual é energia criadora de tudo quanto existe. E os jovens, como André Luiz coloca isso em Missionários da Luz, a criatura achava que era dono do sexo e da energia sexual. Está lá em Missionários da Luz, Alexandre, para ser mais exato. O pobrezinho só esqueceu que tudo é espírito. E Emmanuel já tinha dito que a energia é espírito. Então, o sexo ou energia sexual pode nos levar para o abismo ou no processo de autoiluminação. Feito com amor, com respeito ao parceiro, com equilíbrio, nós vamos para as estrelas. Agora, usando como objetos parceiros a infidelidade e tudo mais, a promiscuidade, tudo isso nos leva ao suicídio. Tanto a energia sexual mal utilizada, alimentação inadequada, músicas deprimentes, leituras deprimentes, pensamentos, ideias, etc. Então, se a pessoa começa a falar, se você não fizer isso, eu me mato, ela já está construindo o próprio mecanismo do suicídio. Porque quando falou isso, ela construiu um ser. E vou dar só um exemplo e, por conta do horário, finalizar. Carl Gustav Jung é conhecido, pelo menos pela maioria de vocês. O grande, não vou falar só psicólogo, ele era muito mais do que um psicólogo transpessoal de hoje. Ele não gostava de estudar. E num desses dias, que era para ele ir para a escola, ele desmaiou. E quando saiu do desmaio, ouviu seu pai dizer à sua mãezinha: nós não podemos deixar o nosso menino ir para a escola. Ele desmaiou. E ele ouviu: então, se desmaiar, não vai para a escola? Ele não gostava de estudar. Então, todas as vezes que ele não queria ir para a escola, ele desmaiava. Só que num desses desmaios, que já tinha passado de uma centena com certeza, ele ouviu os pais conversarem: nós não temos posse, como gostaríamos de ter para deixar para ele. Ele não gosta de estudar, como ele vai sobreviver? E aí ele ouviu e se tocou. Só que agora, todas as vezes que ele queria ir para a escola, o corpo desmaiava. Quando não desmaiava lá na escola, eu tenho a matéria, se quiser eu mando para vocês. Porque quem descobriu isso foi o Ivo, lá de Santos, um estudante do livro Despertar da Consciência, e fez curso de psicologia, e quando foi estudar Jung, achou essa preciosidade. Então nós criamos um ser quando negamos alguma coisa, quando não enfrentamos a situação, quando maldizemos. Vou só mostrar mais um detalhe, porque o aniversariante é a casa espírita com todas as falanges, sobre a regência da consciência física dessa casa, que é o Senhor Elias. A consciência espiritual, Emmanuel, regendo toda essa orquestra. Então, nos seus 22 anos de idade. Na obra Pensamento e Vida, na lição número 8, chamada Associação, todas as vezes que julgamos, que condenamos, que criticamos os nossos semelhantes, nós gravamos de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma tudo que agora condenamos, para daqui a pouco passar pelas mesmas coisas que agora reprovamos. Está lá em Emmanuel. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz. Então inspirem com suavidade
E vamos relembrar a lição inicial de Emmanuel. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo mal. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soro ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para a nossa própria personalidade, para o nosso interior, para o nosso eu e para todos os elementos da natureza. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala é a proposta de um outro educador, amigo íntimo de Emmanuel, Satya Sai Baba. Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham é a sugestão de outro amigo de Emmanuel chamado Siddhartha Gautama, o Buda. E se temos uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar, sejamos nós, assim como pediu Jesus, relembrando-nos: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, sede vós outros meus imitadores. Paulo de Tarso conseguiu essa façanha, e num dado momento disse-nos: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muita paz. Muito obrigado a todos.